Nos anos 60, ocorreu no Brasil uma mega manifestação que ficou conhecida naquela oportunidade como a Marcha da Família e com Deus pela Liberdade. Os brasileiros, com o apoio da Igreja Católica, da classe empresarial e também de uma boa parcela da imprensa naquela oportunidade, saíram às ruas exigindo que as autoridades tomassem uma medida mais enérgica para conter o avanço dos guerrilheiros comunistas que tentavam tomar o poder no nosso país mediante as armas. Esses grupos de guerrilheiros eram financiados pela ditadura cubana de Fidel Castro, também pela antiga União Soviética e pela China comunista. Esses guerrilheiros tinham por finalidade implantar no Brasil a ditadura do proletariado nos moldes de Cuba. E eles tocavam o terror, assaltando bancos, roubando caminhões de carga nas rodovias do nosso país, sequestrando autoridades, invadindo quartéis para roubar armas e também cometendo atentados terroristas, como aquele ocorrido no Rio Centro, que vitimou inúmeras pessoas e feriu inúmeras pessoas também. Esse grupo de guerrilheiros formavam grupos como a Aliança Libertadora Nacional, o Movimento MR8, a Guerrilha Var Palmares e a Guerrilha do Araguaia. Eles também cometiam injustiçamento entre eles mesmos, executando os próprios integrantes desses grupos que eles acreditavam ser traidores, enfim, cometendo todo tipo de barbárie. Então, no dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, acatando o clamor popular que vinha das ruas, realizou o impeachment do então presidente em exercício, João Goulart. A sociedade acreditava que o presidente da República estava de comum acordo com esses guerrilheiros e estava abrindo campo para que esses guerrilheiros tomassem o poder no nosso país. João Goulart fez uma visita oficial à China comunista e, na oportunidade, condecorou com a medalha de honra ao mérito, a medalha Cruzeiro do Sul, o então revolucionário comunista Che Guevara, pelos seus bons serviços prestados na Revolução Cubana, que derrubou, mediante as armas, o governo de Fulgêncio Batista na ilha de Fidel Castro. João Goulart também ficou sendo considerado um notório comunista após apresentar as suas reformas de base, o que o sacramentou mediante a opinião pública que ele não tinha nenhuma condição de permanecer frente ao Poder Executivo Federal. E no dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional realizou o impeachment de João Goulart. Anteriormente a este fato, o presidente eleito, Jânio Quadros, que tinha como seu vice João Goulart, entregou a sua carta de renúncia ao Congresso Nacional após 7 meses de governo, ocorrendo a vacância no cargo de presidente da República. Então, mediante o processo legal e previsto na Constituição brasileira, naquela oportunidade, o Congresso Nacional elegeu de forma indireta, ou seja, os próprios deputados elegeram Marechal Castelo Branco, presidente da República do nosso país, no dia 9 de abril de 64. E no dia 15 de abril, também do mesmo ano, Marechal Castelo Branco foi ao Congresso Nacional e tomou posse como presidente eleito do nosso país. É importante que você saiba que esses guerrilheiros que tentavam tomar o país mediante as armas, eles hoje ocupam cargos no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, no Senado, e alguns deles até se elegeram presidente da República do nosso país após a lei da anistia realizada pelos militares. Ocorreu no Brasil também
o movimento de Direta Já, que foi uma emenda apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, que ficou conhecida como a emenda Dante de Oliveira, a Direta Já. E esses indivíduos, esses guerrilheiros, ascenderam ao poder em nosso país. E ao longo de 30 anos, essas pessoas ocuparam as universidades, ocuparam os meios de comunicações, ocuparam o poder legislativo e também o poder executivo e fizeram um monopólio do conhecimento e um monopólio da informação no nosso país, propagando mentiras e propagando todas essas falácias que o povo brasileiro vem tomando conhecimento ao longo desses últimos anos. A grande pergunta que você deve fazer àqueles que afirmam que ocorreu um golpe militar no nosso país é porque esses indivíduos consideram a eleição de Marechal Castelo Branco um golpe militar e não consideram a eleição de Tancredo Neves após os 20 anos de governo constitucional militar no nosso país um golpe, já que Tancredo Neves também foi eleito de forma indireta pelo mesmo Congresso Nacional nos meados dos anos 80, de forma também indireta. Esse é o grande questionamento. Eles atribuem um golpe militar a uma eleição que não houve sequer um tiro disparado para que Marechal Castelo Branco chegasse ao poder contra qualquer autoridade constituída naquela oportunidade. É importante que você saiba que as Forças Armadas agiram em defesa da nação, em defesa das liberdades individuais do nosso país, para que o nosso Brasil não se transformasse num Cubão, ou seja, em uma ditadura do proletariado, onde o povo não tem sequer a liberdade de deixar o seu país e expressar as suas opiniões de forma aberta para que todos, ainda que concordem ou não, tenham a liberdade de se expressar. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação e vamos ocupar espaços e propagar verdades, para que a esquerda não tenha mais esse monopólio do pensamento, porque o que eles fizeram ao longo de 30 anos foi ocupar as universidades, as escolas públicas, as escolas privadas, os meios de comunicações e propagaram mentiras ao longo de 30 anos. Vamos juntos? Curte a nossa página Direita Viçosa e vamos propagar conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que pode libertar essa nação.